preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Apresenta Confidencial Católica. Segredos revelados de jesuítas deploráveis. A recente eleição do cardeal Jorge Bergoglio à posição de Papa Francisco I foi um evento sem precedentes que o mundo nunca havia presenciado. É a primeira vez na história que um membro da ordem jesuíta foi eleito para o mais alto cargo da Igreja Católica Romana. As reações pelo mundo afora variam desde júbilo, consentimento a desinteresse. Essas mesmas reações revelam uma ignorância atroz da verdadeira natureza da ordem jesuíta. Considerada por muitos como uma ordem missionária benevolente, conhecida por suas instituições educativas. A ordem jesuíta, comumente conhecida como a Companhia de Jesus, vem tendo um papel muito influente, ainda que em segredo, no destino das nações, organizações e indivíduos. Regulamentários, presidentes, acadêmicos e inclusive os próprios católicos que estão conscientes do mal perpetrado por esta poderosa ordem de longo alcance têm registrado as graves advertências que todos devem prestar atenção. O que segue é uma compilação de citações de uma variedade de fontes. Alguns admitem que suas próprias organizações diabólicas foram moldadas nos princípios jesuítas. Outros avisos. Muitos daqueles que trataram de alertar o fizeram à custa de suas próprias vidas. O World's Last Chance encoraja todos a examinarem cuidadosamente as seguintes matérias. Provérbios 1:5 diz: ouça também o sábio e cresça em consciência, e o entendido adquira habilidade. Inácio de Loyola, 1491-1556, fundador da Companhia de Jesus e o primeiro general superior dos jesuítas. Não contribuirá nem um pouco para a nossa vantagem, se com cautela e sigilo instigamos e aumentamos a animosidade que surge entre os príncipes e grandes homens, mesmo a tal ponto que eles podem enfraquecer um ao outro. Mas se não aparecer qualquer possibilidade de reconciliação, em seguida, assim que possível, vamos nos reforçar para sermos os mediadores, a fim de que ninguém nos impeça. Por último, que todos, com tal astúcia, conquistem os príncipes ascendentes, os nobres e os magistrados de todos os lugares, para que possam estar prontos à nossa disposição, inclusive para sacrificar seus parentes mais próximos e amigos mais íntimos, quando dissermos que é para o nosso interesse e vantagem. Vamos utilizar os métodos adequados para obter conhecimento das animosidades que surgem entre os grandes homens, para que possamos ter um dedo em conciliar suas diferenças, pois desta forma nos faremos pouco a pouco familiarizados com os seus amigos e assuntos secretos, e por necessidade envolver uma das partes em nossos interesses. Imediatamente após a morte de qualquer pessoa de posição, deverão ter cuidado oportuno para conseguir algum amigo preferido da nossa sociedade em sua sala. Mas isso deve ser camuflado com tal astúcia e direção, para evitar dar um mínimo de suspeita da nossa intenção de usurpar a autoridade do príncipe. Deixando de lado todo o julgamento privado, devemos sempre estar prontos para aceitar este princípio. Acredito que o branco que eu vejo é negro, se a hierarquia da Igreja assim o define.
Os príncipes e pessoas de distinção de todas as partes devem a todo custo ser de tal maneira manipulados que possamos garantir o seu ouvido. Isto assegurará facilmente seus corações, mediante sua forma de proceder. Todas as pessoas se tornarão nossas criaturas, e ninguém se atreverá a dar à sociedade um menor problema ou oposição. Finalmente, a sociedade deve se esforçar para realizar isso, depois de ter alcançado o favor e a autoridade dos príncipes. Aqueles que não os amam, pelo menos terão medo deles. Paolo Sarpi, 1552-1623, um patriota veneziano, acadêmico, científico e reformador da Igreja. Eles são uma praga pública e a praga do mundo. Os colégios jesuítas nunca enviaram um aluno obediente ao seu pai, dedicado ao seu país, fiel ao seu príncipe. Cada espécie de vício encontra o seu patrocínio neles. Não há perjúrio, nem sacrilégio, nem parricida, nem incesto, nem rapina, nem fraude, nem traição, que não possa ser mascarado como meritório sob o manto de sua dispensação. Múcio Vitelleschi, 1562-1645, sexto superior general da Companhia de Jesus. Quando os soberanos requerem a opinião de um jesuíta sobre qualquer assunto, o jesuíta em questão relata o assunto ao seu superior, para que seja exposto diante de vários jesuítas para discussão. A resolução formada após essa reflexão será proporcionada ao jesuíta que foi consultado pelo soberano. Priest Antoine Arnaud, 1612-1649. Desejaria excitar problemas? Provocar uma revolução para produzir a ruína total do seu país? Chame os jesuítas e construam colégios magníficos para estes religiosos exaltados, expostos para sofrer com aqueles sacerdotes audaciosos, com o seu tom ditatorial e dogmático, para decidir sobre assuntos de Estado. Michelangelo Tamburini, 1648-1730, 14º Superior General da Companhia de Jesus. Vejam, senhores, desde este quarto, não governo somente a Paris, mas até a China. Não só a China, mas todo o mundo, sem que ninguém saiba como eu faço. Papa Clemente XIV, 1705-1774. As seguintes palavras do Papa Clemente XIV, ao assinar a bula de supressão e extinção dos jesuítas. Uma bula é o documento legal mais forte que um Papa pode emitir. Esta supressão é finalmente feita, e não me arrependo dela, porque foi resolvida depois de examinar e avaliar tudo, pois me pareceu necessário para a Igreja. Eu a faria novamente se já não estivesse feita, mas esta supressão me matará. O Papa Clemente XIV conhecia os jesuítas muito bem e esperava morrer pelas suas mãos. Ele tinha razão. Ele foi envenenado. Uma camponesa foi persuadida por meio de um disfarce a entrar no Vaticano e oferecer um figo envenenado ao Papa. Clemente XIV era extremamente apaixonado por essa fruta e comeu-a sem hesitação. No mesmo dia, os primeiros sintomas da grave enfermidade foram observados e sucedeu rapidamente uma inflamação violenta dos intestinos. Ele logo se convenceu de que tinha sido envenenado e comentou: "Ah, eu sabia que eles iriam me envenenar, mas eu não esperava morrer de forma tão lenta e cruel."
Seu terrível sofrimento continuou por vários meses, quando ele morreu. Fui uma pobre vítima, disse Cormenin, dos jesuítas execráveis, com o qual o bispo de Pistoia, Cipio de Ricci, sobrinho e herdeiro do jesuíta General Ricci, concordou plenamente. Papa Pio VII, 1742-1824, o Papa que restaurou a Companhia de Jesus. Pouco depois que o Papa Pio VII foi liberado da prisão de Napoleão, em 1814, rapidamente restabeleceu a Companhia de Jesus com uma bula papal, Solicitudo Omnium Ecclesiarum. Se alguém tentasse aboli-la, a Companhia de Jesus, se incorreria na indignação do Deus Todo-Poderoso e dos santos apóstolos Pedro e Paulo. John Adams, 1735-1826, segundo presidente dos Estados Unidos da América. Em 1816, John Adams escreveu para Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, a respeito da restauração da Companhia de Jesus. Minha história dos jesuítas não é eloquentemente escrita, mas tem o apoio de autoridades inquestionáveis. É muito particular e muito horrível. Sua restauração é de fato um passo em direção à escuridão, crueldade, perfídia, despotismo, morte. Eu não gosto do aspecto dos jesuítas. Se alguma vez houve um grupo de homens que mereceram a condenação eterna na terra e no inferno, é essa sociedade de Loyola. Não devemos ter enxames deles frequentemente aqui, com tantos disfarces que só um rei dos ciganos pode assumir, vestidos como pintores, editores, escritores e mestres? Se alguma vez houve um grupo de homens que mereceram a condenação eterna na terra e no inferno, é essa sociedade de Loyola. Somos obrigados pelo nosso sistema a lhes oferecer asilo. Napoleão Bonaparte, 1769-1821, imperador dos franceses. Os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. Seu chefe é um general de um exército, não um mero padre de um mosteiro. E o objetivo dessa organização é poder. Poder em seu exercício mais despótico. O poder absoluto, poder universal, poder de controlar o mundo pela vontade de um único homem. Jesuitismo é o mais absoluto dos despotismos e, ao mesmo tempo, o maior e mais enorme dos abusos. O general dos jesuítas insiste em ser mestre, soberano e sobre o soberano. Onde quer que os jesuítas sejam admitidos, eles serão mestres, custe o que custar. Sua sociedade é por natureza ditatorial e, portanto, é o inimigo irreconciliável de toda a autoridade constituída. Cada ato, cada crime, por mais atroz, é um trabalho meritório, se for cometido pelo interesse da sociedade dos jesuítas ou por ordem do general. Adam Weishaupt, 1748-1830, filósofo jesuíta alemão e fundador da Ordem dos Illuminati. O grau de poder que os representantes da Companhia de Jesus tinham sido capazes de alcançar na Bavária foi quase absoluto. Os membros da ordem eram os confessores e preceptores dos eleitores, por isso tiveram uma influência direta sobre as políticas do governo. A censura da religião caiu em suas mãos ansiosas, à medida em que algumas das freguesias ainda foram obrigadas a reconhecer sua autoridade e poder. Para exterminar toda a influência protestante e para tornar a criação completamente católica, eles haviam tomado posse dos instrumentos de ensino público. Foi pelos jesuítas que a maioria das faculdades da Bavária foram fundadas e por eles foram controladas. Por eles também foram dirigidas as escolas secundárias do país. Marquês de Lafayette, 1757-1834, estadista francês e general.
É minha opinião que se as liberdades deste país, os Estados Unidos da América, são destruídas, será pela sutileza dos padres católicos jesuítas, pois eles são os mais astutos, perigosos inimigos à liberdade civil e religiosa. Eles têm instigado a maioria das guerras da Europa. Friedrich von Heidenberg, 1772-1801, filósofo alemão. Nunca antes no curso da história do mundo teve uma sociedade, isto é, a ordem dos jesuítas, igual a esta. O antigo Senado romano em si não colocou esquemas para a dominação do mundo com maior certeza de sucesso. André-Marie Jean-Jacques Dupin, 1783-1865, estadista francês. Os jesuítas são uma espada nua, cujo punho está em Roma, mas sua lâmina está em toda parte, invisível até que seu corte seja sentido. Samuel Morse, 1791-1872, inventor americano do telégrafo. Eles são jesuítas. Esta sociedade de homens, depois de exercer sua tirania por mais de 200 anos, se tornou tão formidável para o mundo, ameaçando toda a subversão de toda a ordem social, que até o Papa, cujos dedicados assuntos que são e devem ser pelo voto de sua sociedade, foi obrigado a dissolvê-los. Eles não haviam sido suprimidos, no entanto, há 50 anos antes da minguante influência do papado e o despotismo exigido pelos seus trabalhos úteis para resistir à luz da liberdade democrática. E o Papa Pio VII, simultaneamente com a formação da Santa Aliança, restabelecendo a ordem dos jesuítas em todo o seu poder. Desde seu voto de submissão incondicional ao soberano pontífice, eles têm sido apropriadamente chamados guarda-costas do Papa. E os americanos precisam que seja dito quem os jesuítas são? Eles são uma sociedade secreta, uma espécie de ordem maçônica, com características acrescentadas de odiosidade revoltante e 1000 vezes mais perigosos. Eles não são apenas sacerdotes ou de um credo religioso, pois eles são comerciantes e advogados, e editores, e homens de qualquer profissão, não tendo nenhum crachá fixado ao peito, neste país pela qual devem ser identificados, pois eles são os pontos centrais de suas sociedades. Eles podem assumir qualquer papel, desde anjos de luz aos ministros das trevas para realizar o seu único grande final, o serviço para que eles são enviados, o que quer que o serviço seja. Eles são todos homens educados, preparados e jurados para começar a qualquer momento e em qualquer lugar e em qualquer serviço, comandados pelo general da sua ordem, unidos a nenhuma família, comunidade ou país, pelos laços comuns que unem os homens e vendidos para a vida à causa do pontífice romano. E quem são esses agentes? Na sua maior parte são jesuítas, uma ordem proverbial eclesiástica espalhada pelo mundo de astúcia, duplicidade e falta total de princípios morais. Uma ordem tão hábil em todas as artes do engano, que mesmo nos países católicos, na própria Itália, se tornou intolerável e as pessoas exigem a sua supressão. Orestes Augustus Brownson, 1803-1876, intelectual e ativista de Nova Inglaterra, predicador, sindicalista e notavelmente convertido ao catolicismo, e escritor. Sem dúvida, a intenção do Papa é possuir este país, os Estados Unidos. Ele é auxiliado pelos jesuítas e todos os prelados e sacerdotes católicos. Se a Igreja Católica torna-se predominante aqui, os protestantes serão exterminados. Abraham Lincoln, 1809-1865, 16º presidente dos Estados Unidos da América.
Esta guerra, Guerra Civil Americana, 1860-1865, não teria sido possível sem a influência sinistra dos jesuítas. É devido ao papado que agora estamos vendo a nossa terra tingida de vermelho com o sangue de seus filhos mais nobres. Embora houvesse grandes diferenças de opinião entre o Sul e o Norte sobre a questão da escravidão, nem Jeff Davis, nem qualquer um dos principais homens da Confederação teria coragem de atacar o Norte se não tivessem acreditado nas promessas dos jesuítas, que sob a máscara da democracia, o dinheiro e as armas dos católicos romanos, até mesmo as armas da França, estavam à sua disposição se eles nos atacassem. Os protestantes, tanto do Norte como do Sul, certamente se uniriam para exterminar os sacerdotes e os jesuítas se soubessem como os padres, as freiras e os monges aterrorizam diariamente por trás das nossas costas sob o pretexto de pregar a sua religião. Não são nada mais que os emissários do Papa, de Napoleão III e os outros déspotas da Europa para minar as nossas instituições, alienar os corações do nosso povo, da nossa Constituição e nossas leis, destruir nossas escolas e preparar um reinado de anarquia aqui, como tem sido feito na Irlanda, no México, na Espanha e onde quer que haja quaisquer pessoas que querem ser livres. Eu estou muito contente de encontrá-los novamente, disse ele. Você vê que seus amigos, os jesuítas, ainda não me mataram, mas eles certamente o teriam feito quando passei por sua cidade mais fiel, Baltimore, se eu não tivesse frustrado os seus planos, passando incógnito algumas horas antes que me esperassem. Novos projetos de assassinatos são detectados quase todos os dias, acompanhados de tais circunstâncias selvagens que me trazem à memória o massacre de São Bartolomeu e o Gunpowder Plot. Acreditamos que durante sua investigação encontrará que os jesuítas procedem como mestres na arte do assassinato. Muitos atentados já foram feitos contra a minha vida. É um verdadeiro milagre que todos eles falharam, quando consideramos que a grande maioria deles estava nas mãos de assassinos católicos, romanos hábeis, evidentemente treinados pelos jesuítas. Eu sei que os jesuítas nunca esquecem, nem renunciam. Mas o homem não deve se preocupar como e onde morre, desde que morra com um posto de honra e dever. Charles Tinick, 1809-1899, ex-padre católico canadense. A partir daí, os sacerdotes católicos, com uma habilidade e sucesso admirável, reuniram suas legiões irlandesas nas grandes cidades dos Estados Unidos. E o povo americano deve ser muito cego de fato, se não vê que se eles não fizeram nada para impedi-los, o dia está muito próximo, quando os jesuítas irão governar o país, desde a magnífica Casa Branca em Washington ao mais humilde departamento civil e militar desta vasta república. Thomas Harry, general da Brigada, 1817-1909, médico e general da União durante a Guerra Civil. A organização da hierarquia católica romana é um completo despotismo militar, da qual o Papa é o chefe ostensivo. O Papa Negro é o chefe da ordem dos jesuítas e é chamado de general. Ele não só tem o comando de sua própria ordem, como também dirige e controla a política geral da Igreja Católica Romana. Ele é o poder por trás do trono e é o verdadeiro cabeça da hierarquia. Não há independência de pensamento ou de ação em suas partes subordinadas. Obediência implícita e inquestionável às ordens dos superiores em autoridade. É o dever jurado do sacerdócio em todos os graus. Parece que os jesuítas tinham em mente desde o início da guerra, a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, para encontrar uma ocasião para a decolagem, isto é, o assassinato do senhor Abraham Lincoln. A política favorita dos jesuítas é a de assassinato.
Fyodor Dostoiévski, 1821-1881, famoso romancista russo. Os jesuítas são simplesmente o exercício romano a favor da soberania terrestre do mundo no futuro, com o pontífice de Roma como imperador. Esse é o seu ideal. É simples desejo de poder, de suja ganância terrenal, de dominação, algo como uma servidão universal, com eles como mestres. Isso é tudo que eles representam. Eles talvez sequer acreditam em Deus. Margaret Cusack, 1829-1899, convertida a monja de Kenemaria. A grande ideia dos jesuítas sempre foi um universo espiritual e temporal, monarquia, com o qual os jesuítas tivessem reino supremo. Inglaterra sempre foi o lugar desejado para a base de operações necessárias para este fim. Por isso, o sangue, as lágrimas derramadas e os esquemas realizados neste país pelos jesuítas. De nenhuma maneira ele conservou seus esforços para a subjugação do mundo a Roma através da Inglaterra. Quando um jesuíta é expulso de um lugar, ele não demora para encontrar outro. França pode rejeitá-lo, não sem causa, mas a Inglaterra abre os braços para ele. Itália Católica pode privá-lo das glórias de sua outrora famosa casa no gesso, mas a América abre suas portas para ele. Ele é o judeu errante da Igreja Católica. Ele é seguido pelas execrações daqueles por quem ele já foi amado, até que descobriram suas iniquidades. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892, pregador batista, conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Nossos velhos inimigos têm pequena crença em nosso bom senso. Se pensarem que algum dia seríamos capazes de confiar neles, depois de tantas vezes ver a profundeza e duplicidade da astúcia jesuítica. Quanto mais cedo deixar certos arcebispos e cardeais saberem que estamos cientes dos seus projetos e não cooperar com eles de nenhum modo, melhor para nós e para o nosso país. É claro que seremos uivados como intolerantes, mas podemos dar-nos ao luxo de sorrir diante desse grito quando se trata da igreja que inventou a Inquisição. Sem paz com Roma é o lema da razão e da religião. Richard W. Thompson, 1809-1900, secretário da Marinha dos Estados Unidos da América. Os jesuítas são inimigos mortais da liberdade civil e religiosa. O general jesuíta ocupa o lugar de Deus e deve ser obedecido, senão a paz e o bem-estar da multidão podem estar em perigo, ou as nações se convulsionam desde o centro à periferia. A sociedade dos jesuítas deve obter o domínio, mesmo que a anarquia geral prevaleça ou todo o mundo for coberto com os fragmentos de um naufrágio universal. Os soberanos da Santa Aliança tinham reunido grandes exércitos e logo entraram em um compromisso de dedicar a supressão de todas as revoltas do povo a favor de um governo livre. E ele, Pio VII, desejou dedicar-se aos jesuítas, com o apoio do seu poder pontificial, para a realização desse fim. Ele sabia quão fielmente iriam aplicar-se a esse trabalho e, portanto, aconselhou-os em seu decreto de restauração para observar estritamente os conselhos úteis e os conselhos saudáveis pelos quais Loyola fez absolver a pedra angular da sociedade. Luigi de Santis, censor ex-oficial da Inquisição do século XIX.
Todas estas coisas causam que o padre-general dos jesuítas seja temido pelo Papa e os soberanos. Um soberano que não seja seu amigo, mais cedo ou mais tarde sentirá a sua vingança. Então, qual é o objetivo dos jesuítas? De acordo com eles, só procuram a glória de Deus. Mas se você examinar os fatos, vai achar que eles somente visam o domínio universal. Eles tornaram-se indispensáveis para o Papa, que sem eles não poderia existir, porque o catolicismo é identificado com eles. Eles tornaram-se indispensáveis para os governadores e mantêm revoluções em suas mãos. E desta forma, seja sob um nome ou outro, são eles que dominam o mundo. Aquele que pensa que conhece os jesuítas por ter lido os livros que foram escritos no século passado para desmascará-los, estaria grosseiramente enganado. O jesuitismo daqueles dias era uma guerra aberta contra o Evangelho e a sociedade. O jesuitismo do presente é uma doença lenta, mas contagiosa e mortal, que se insinua secretamente. É um veneno tomado sob o nome de medicina. Cebè Nicolini, ex-católico italiano, em 1854, publicou a melhor história italiana sobre os jesuítas existentes. Aceite o jesuíta do jeito que é ou parece ser, e você cometerá o maior dos erros. Faça um desenho do caráter que um jesuíta aparenta ter em Londres e já não reconhecerá seu quadro em Roma. O jesuíta é homem das circunstâncias, despótico na Espanha, constitucional na Inglaterra, republicano no Paraguai, fanático em Roma, idólatra na Índia. Ele deve assumir e atuar em sua própria pessoa, com uma flexibilidade admirável. Todas essas características diferentes pelos quais os homens normalmente são distinguidos um do outro. Ele acompanhará as mulheres homossexuais do mundo ao teatro e compartilhará dos excessos do libertino. Com um semblante solene, toma seu lugar ao lado do homem religioso na igreja e se deleita na taberna com o glutão e o beberrão. Veste-se em todos os trajes, fala todos os idiomas, conhece todos os costumes e está presente em todos os lugares, embora em nenhum lugar seja reconhecido. E tudo isso, ele deve parecer, blasfêmia monstruosa, para a maior glória de Deus. Os membros da sociedade são divididos em 4 classes: professos, coadjutores, acadêmicos e novatos. Existe também uma 5ª classe secreta, conhecida apenas pelo general e alguns jesuítas fiéis, que talvez mais do que qualquer outra, contribui para a potência temida e misteriosa da ordem. Ela é composta de leigos de todas as categorias, desde um ministro ao humilde engraxate de sapatos. Estes são afiliados à sociedade, mas são vinculados a qualquer voto. São pessoas que irão tornar-se úteis, que agem como espias da ordem e servem muitas vezes inconscientemente como ferramentas e cúmplices de crimes escuros e misteriosos. O jesuíta, Padre Francisco Pellico, candidamente confessa que os muitos amigos ilustres da sociedade permanecem ocultos e obrigados a permanecer em silêncio. Não há registro em toda a história de uma associação cuja organização tem se mantido durante 300 anos, sem mudanças e alterações, por todos os assaltos dos homens e do tempo, e que exerceu uma influência tão imensa sobre os destinos da humanidade. Os fins justificam os meios é a sua máxima favorita. E como seu único fim, como temos mostrado, é a ordem. Em sua oferta, o jesuíta está pronto para cometer qualquer crime.
A imensa riqueza dos jesuítas tem sido legado a eles por testamentos outorgados na última hora. Francis Parkman, 1823-1893, historiador americano. Os jesuítas, assim como agora, eram os expoentes mais forçados de princípios ultramontanos. A Igreja governa o mundo, o Papa governa a Igreja, os jesuítas governam o Papa. Este é o simples plano da Companhia de Jesus, e eles têm se mantido firmes, exceto em algumas raras ocasiões de mal-entendido com o vice-gerente de Cristo. Hector Macpherson, 1851-1924, prolífico escritor e jornalista escocês. Tão dolorosa foi a ordem dos jesuítas, considerada, que até 1860 foi expulsa pelo menos 70 vezes de países que sofreram por causa das suas maquinações. Apesar das advertências da Continental, Inglaterra, sob o governo da Rainha Vitória, 1837-1901, que abriu comunicações com o Vaticano em 1877 e permitiu a ordem de realizar seu segundo massacre irlandês, 1845-1850, tornou-se um lixeiro para os jesuítas, o qual outros países têm tido a triste experiência de ter eles como inimigos. Grã-Bretanha permite pousar em suas costas para continuar o seu trabalho sem serem molestados pelas suas iniquidades. Estamos levando a tolerância ao excesso. E se não houver uma mudança de política, esta nação um dia pagará uma multa pesada. Padre Jeremiah Crowley, 1861-1927, ex-sacerdote católico americano. Durante a Idade Média e o Renascimento, os papas mantiveram Itália em turbulência e derramamento de sangue por sua própria família e vantagens territoriais. Durante 2 séculos depois da Reforma, em verdade, conforme pudessem as guerras de religião. Toda sua política é baseada em instigar ódio e promover conflitos, de quem esperam tirar vantagem mundana. Os papas e seus agentes jesuítas foram e são instigadores das guerras. E enquanto o mundo está sentindo as dores verdadeiras, Roma está tomando champanhe. O jesuíta superior, o general, é a cabeça desta milícia negra e muda o que pensa, ambiciona, age, obedece, como um instrumento passivo de seus projetos. Toda a sua vida deve ter um objetivo: o avanço da ordem com a qual eles estão ligados. Até quando a hierarquia católica romana achará que as pessoas são tolas? Deve o governo ser do povo, para o povo e pelo povo, ou pelo Papa? Não vamos deixar que o Papa de Roma escolha o nosso presidente para nós. Quem ama o seu país, tenha cuidado com as intrigas jesuíticas, o poder político do catolicismo e as palavras doces dos políticos que tentam alcançar a presidência. Ellen G. White, 1827-1915, autora prolífica e pioneira cristã estadunidense. O jesuitismo inspirava seus seguidores com fanatismo. Não havia crime demasiadamente grande para eles cometerem, nem mentira demasiadamente vil para que praticassem, nem disfarce demasiadamente difícil de assumirem. É um princípio fundamental da ordem que os fins justifiquem os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassinato não eram somente perdoáveis, mas louváveis quando servissem aos interesses da Igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do Estado, subindo até conselheiros dos reis e modelando a política das nações.
Edmond Ronayen, 1832-1911. Ex-maçom que serviu como secretário e professor do Keystone Lodge. A religião da maçonaria é um sistema de despotismo absoluto e igual ao de Roma. Exige uma obediência inquestionável, cega a todas as suas leis, regras e decretos, sejam eles certos ou errados. O que é um comentário singular na indiferença, na subserviência ou na covardia da sociedade, que uma instituição declaradamente organizada por esses patifes astutos e para esse efeito de base, e que foi sustentada por fraude, falsidade e engano, desde o início da sua carreira até os dias de hoje, deve ser permitida para ditar, se não praticamente para governar a nação e para criar este tipo de temor nas comunidades, que até mesmo alguns dos ministros de denominações cristãs que detestam sua filosofia vil e que gostariam de vê-los varridos da face da terra, têm absoluto medo de mencionar o seu nome, quer no púlpito, na reunião de oração ou durante a escola sabática, para que a sua vingança secreta, de alguma maneira, não seja lançada sobre eles. Adolf Hitler, 1889-1945, político alemão de origens austríacas e o líder do partido nazista. Eu aprendi tudo acerca da ordem dos jesuítas. Até agora não tem havido nada mais importante na Terra do que a organização hierárquica da Igreja Católica. Uma boa parte desta organização é transportada diretamente para o meu próprio partido. A Igreja Católica deve ser tida como um exemplo. Eu vou te contar um segredo. Eu estou fundando uma ordem. Em Himmler, vejo o nosso Inácio de Loyola. Walter Friedrich Schellenberg, 1910-1952, alemão SS Brigada Führer, que emergiu das filas da SS para converter-se no chefe da inteligência estrangeira. A SS foi organizada por Himmler de acordo com os princípios da ordem jesuíta. As regras do serviço e exercícios espirituais prescritos por Inácio de Loyola constituem um modelo que Himmler se esforçou cuidadosamente copiar. Obediência absoluta era a regra suprema. Cada ordem tinha de ser executada sem comentário. Avro Manhattan, 1914-1990, escritor e filósofo. Os jesuítas são uma das maiores acionistas da empresa siderúrgica norte-americana, da República e Nacional. Eles também se encontram entre os proprietários mais importantes das 4 maiores empresas de fabricação de aeronaves nos Estados Unidos: a Boeing, Lockheed, Douglas e Curtiss-Wright. Nenhum evento político ou circunstancial pode ser avaliado sem o conhecimento da parte do Vaticano. E não existe nenhuma situação mundial significativa em que o Vaticano não desempenhe um papel explícito ou implícito importante. Alberto Rivera, 1935-1997, ex-jesuíta. Quanto mais alto eu fui na ordem jesuíta, mais corrupção vi dentro da instituição. Fui convidado para participar de uma missa secreta negra dos jesuítas de alto grau, incluindo o superior general Pedro Arrupe, em um mosteiro no norte da Espanha. Quando me ajoelhei para beijar o anel de um alto funcionário, vi um símbolo no anel que fez o meu sangue gelar. Era um símbolo maçônico, a bússola e o quadrado. Uma coisa que eu odiava e tinha sido dito para lutar contra aquilo. Eu descobri que o general jesuíta também era maçom e membro do Partido Comunista da Espanha.
Frederick Tupper Salcy, 3. 1936-2007. Compositor, músico, escritor e artista. A Inquisição Romana havia sido administrada desde 1542 pelos jesuítas. Edmund Paris, 1894-1970, autor do livro A História Secreta dos Jesuítas. O público está praticamente inconsciente da responsabilidade avassaladora realizada pelo Vaticano e seus jesuítas no início das duas guerras mundiais. Uma situação que pode ser explicada em parte pelas finanças gigantescas na disposição do Vaticano e seus jesuítas, dando-lhes poder em tantas esferas, especialmente desde o último conflito. Os jesuítas são uma sociedade secreta, um tipo de ordem maçônica, com características acrescentadas de odiosidade revoltante e 1000 vezes mais perigosos. O Führer havia chegado ao poder graças aos votos do Centrum Católico, partido do centro supervisado pelo jesuíta Ludwig Kass. Apenas 5 anos antes, 1933. Mas a maioria dos objetivos cinicamente revelados em Mein Kampf já foram realizados neste livro. Foi escrito pelo jesuíta padre Stempfli e assinado por Hitler. Para que a Companhia de Jesus, que aperfeiçoou o famoso programa pan-alemão, como definido neste livro, e o Führer aprovou. Nino Lobelo, 1922-1997, escritor e jornalista, especializado em escrever sobre o Vaticano. O confessor do Papa, um sacerdote comum, deve ser jesuíta. Ele deve visitar o Vaticano uma vez por semana num horário fixo. E só ele pode absolver o Papa de seus pecados. Michael Bunker, escritor americano, historiador, teólogo. Há uma conspiração contra a cristandade. Mas quem são os agentes de Satanás nesta conspiração? Os agentes são os jesuítas. Mesmo que os jesuítas exalem grande influência e controle nas áreas de teologia, educação, história e meios de comunicação atuais, ainda estou perplexo que praticamente nenhuma literatura existe expondo a influência dos jesuítas no protestantismo. Neste trabalho, o autor revela a história esquecida sobre a teologia da salvação cooperativa dos jesuítas. De Caim a Charles Finney. Este livro prova que o protestantismo moderno tem abandonado as doutrinas da graça e abraçou as doutrinas satânicas da salvação cooperativa. Eric John Phelps, 1953, autor e protagonista do movimento buscador da verdade nos Estados Unidos. No século XX, os jesuítas realizaram a Inquisição sob o nome de nazismo, fascismo, comunismo, e agora terrorismo islâmico com seus inquisidores, Adolf Hitler, Francisco Franco, Joseph Stalin e agora Osama Bin Laden. Hoje em dia, o Papa Negro ordena seu santo ofício da Inquisição, renomeado em 1965, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, através de sua comunidade internacional de inteligência, dirigido por cavaleiros papais, incluindo a Sociedade Esqueletos e Ossos do George W. Bush. Da doutrina jesuíta abominável do regicídio, o assassinato de reis, agora temos de dirigir a nossa atenção para que possamos compreender a política calculada, estabelecida para obter ou manter o domínio de todas as nações depois dos assassinatos bem planejados. No passado, os assassinos da ordem eram jesuítas, como Jacques Le Mans, os assassinos facilmente conectados à influência da sociedade,
Homens como John Wilkes Booth. Hoje, esses exterminadores profissionais estão habilmente distanciados de seu mestre maçônico, o Papa Negro, e têm dado títulos enganosos de fiscalização internacional da imprensa corp. Do Papa, são juristas e historiadores. Têm títulos como anarquistas, nihilistas, agentes desonestos dentro das agências de inteligência ou assassinos solitários loucos. Às vezes, essas pessoas, de fato, realizam a matança, consciente ou inconscientemente, como fazem os candidatos da Manchúria. Se sacrificam, morrem no ato ou são punidos por seus crimes. Criado por Loyola, 1534, e sancionado por Paulo III, 1540, na tentativa de destruir a reforma protestante e restaurar a Idade das Trevas, com o Papa Branco exercendo o poder temporal como o monarca universal do mundo, de autoria das sessões do 25º Concílio de Trento, 1545-1563, e se estabeleceram como os professores e conselheiros dos monarcas da Europa, promovendo o despotismo monárquico absoluto, através da qual eles inflamaram guerras monstruosas, caracterizadas por massacres impiedosos de protestantes e inocentes, tais como a Revolução Holandesa, 1568-1648, a Guerra dos 30 Anos, 1618-1648, a Revolução Puritana, 1644-1653, a Guerra dos 7 Anos, Francesa-Indiana, 1754-1763. Apesar de oprimir e enfraquecer os povos das nações e do hebraico semita a raça judaica com o santo ofício da Inquisição, auxiliado pelos Cavaleiros de Malta e mais tarde franc-maçom do rito escocês, 1540-1773, nós, como povo de Deus, na 14ª Emenda Latina, depois de ter recebido o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, de acordo com o seu Evangelho, abençoado, estabelecido em sua infalível Escritura Sagrada, a autorizada versão King James de 1611, devemos nos arrepender dos nossos pecados pessoais e nacionais. Então devemos abandoná-los. 1. Permitir que o exercício do Papa Negro, a Companhia de Jesus, exista, poderosamente prospere e absolutamente controle o governo dos Estados Unidos através de seu Conselho de Relações Exteriores dentro de nossas fronteiras. 2. Acreditando que o American Press, controlado pelos jesuítas, que tem continuamente mentido e enganado ao longo do século XX. 3. Permitir o Federal Reserve System Bank das Nações Unidas exista dentro de nossas fronteiras, uma vez que estes dois órgãos têm destruído com sucesso a liberdade popular, liberalismo, e a soberania nacional de cada nação do mundo, de acordo com os propósitos dos jesuítas da Santa Aliança. 4. Renunciar nossos direitos da 4ª e 5ª Emenda, garantidos por cláusulas declaratórias e restritivas do Bill of Rights, por insistência dos batistas de Virgínia e tão caramente pagos com torrentes de sangue por nossos antepassados protestantes, através de apresentar nossas confissões todo dia 15 de abril, ao pagar o imposto de renda comunista, financiando assim uma multidão de pecados. 5. Permitir a elaboração de vacinação e enviar nossos filhos ao exterior para lutar em guerras estrangeiras do Papa, como a Guerra do Vietnã e as recentes guerras na Sérvia, Iraque e agora no Afeganistão, resultando em uma maior destruição de liberais americanos e estrangeiros hereges, condenados pelo Concílio de Trento dos Jesuítas. 6. Permitir que os jesuítas, no controle do governo do Império Americano, usem o nosso poder militar e financeiro para entronizar ditadores ao redor do mundo,
cuja primeira lealdade é a Roma, restaurando assim o poder temporal do Papa infalível dos jesuítas, retornando o mundo à Idade das Trevas. 7. O consentimento das nações dos jesuítas da Suprema Corte na remoção da Bíblia protestante e oração do baluarte da liberdade americana, tão odiada pelos jesuítas, o sistema escolar público. 8. Consentindo a imigração de milhões de católicos romanos e pessoas pagãs de cor, cuja lealdade ao Papa ou à sua própria raça, religião e nacionalidade é maior do que sua lealdade para com a nossa Constituição protestante e a forma republicana do governo, criando assim uma infinidade de agitações, justificando mais centralização do poder em Washington, D.C., e por meio de fusão, a africanização da raça americana branca, céltica anglo-saxão, sendo historicamente o maior inimigo da ordem dos jesuítas, especialmente os protestantes que creem na Bíblia e os batistas, segundo o previsto pela Companhia de Jesus, em cumprimento do seu juramento jesuíta. 9. Consentir várias decisões de integração forçada, que resulta na destruição das raças branca e negra, através da fusão da Corte Suprema dos Jesuítas, como um intercâmbio de vírus, bactérias e parasitas, únicos para cada raça, criando combinações poderosas na descendência que produz uma população não resistente, fraca e estéril dentro de 5 gerações. 10. O consentimento da decisão da Corte Suprema dos Jesuítas da legalização do aborto, resultando no assassinato em massa de bebês em gestação, poluindo a terra com sangue inocente. Em última análise, o colapso do esquema de Ponzi, chamado de o Sistema de Segurança Social, justificando o assassinato em massa dos idosos pelo ditador fascista, provocando o Senhor contra nós, para consumir-nos, até que não haja remanescente, nem quem escapasse na terra, por meio de uma invasão militar massiva, formada por uma coalizão de nações, limpando a terra com o sangue dos assassinos americanos, impenitentes e imperdoáveis. 11. Acendendo o ódio racial como resultado de agitadores controlados pelos jesuítas maçônicos, como os Cavaleiros Brancos da Ku Klux Klan e a Nação do Islã Negro, justificando a imposição da lei marcial quando começam as guerras urbanas dentro das cidades. 12. Timidamente renunciar nossas verdadeiras riquezas, de ouro e moedas de prata, em troca de indulgências, dinheiro de papel dos jesuítas, sem valor, chamados de Reserva Federal, e tornando-se uma nação de excesso de trabalho, sem princípios, ladrões cheios de fome de dinheiro. 13. Consentir a marca de gado dos jesuítas, o Social Security Number, número de identidade, como um meio de identificação a ser usado por sua comunidade internacional de inteligência, iniciada pela SS de Hitler em Dachau. 14. Obedecendo à Lei de Armas de 1968 de origem nazista, e assim, ao comprar novas armas de fogo, registrar cegamente nossas armas, nossas espadas de defesa justa, possibilitando a vinda ditadura militar controlada pelos jesuítas, fascistas brancos, para finalmente tirá-las da gente, fazer a nossa aniquilação certa, de acordo com o Concílio de Trento. 15. Cometer uma multidão de pecados pessoais, tanto públicos como privados, assegurando que a nossa aniquilação seja um ato de justiça aos olhos de ambos, o Filho ressuscitado de Deus e o homem mortal. Longe de ser a benevolente sociedade missionária educacional que muitos consideram, a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, é responsável por alguns dos atos mais hediondos registrados na história.
Eles lutam contra a verdade e a justiça, a liberdade religiosa, os reis influenciados e procuram moldar o curso da história para levar a cabo a sua própria agenda. Agora que a cabeça visível da Igreja Católica Romana é um membro desta ordem, o poder da ordem jesuíta está completo. Que todos os que amam a verdade, todos os que amam a liberdade, prestem atenção e tenham cuidado com o perigo que o mundo enfrenta agora na pessoa do Papa Francisco I. O erro e a fraqueza nunca deixaram de ser usados com força contra a verdade e a justiça. Agora é o momento de se aproximar de Deus, deixando de lado o pecado que tão facilmente é coçado, e entregar tudo ao Criador. Ele vai aceitar todos os que vêm a Ele com fé. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena.